A seguir, Jornal das 6. Boa noite, hoje é sexta-feira e está no ar o Jornal da TV Ijuí. Empresário ijuiense cogita mudar de cidade devido a buracos na rua de sua residência e empresa. Segundo o senhor Raul Porciúncula, o prejuízo é muito grande. Rua Siqueira Couto com a professor Roberto Roeber. Esse é o endereço de um empresário de Ijuí que tem sua empresa e residência no local. Há 10 anos morando nesse endereço, o senhor Raul Porciúncula vem reivindicando melhorias há muito tempo. A quantidade de reclamações e de problemas que eu venho passando com relação a essas falta de assistência por parte do Departamento de Obras da Prefeitura é horrível para entrar e sair da garagem, para dobrar, para sair para o centro ou para o outro lado da rua, em função do perigo que a gente corre da buraqueira, de enroscar o carro embaixo, de perder para-choque, entortar rodas e uma série de constrangimentos que a gente passa. Desde o primeiro governo do prefeito do Fioravante Batista Balim, teve um secretário de obras que veio aqui dar uma olhada nessa rua e me disse assim, senhor Raul, já existe um projeto que está sendo aprovado, que está aprovado para asfaltar essa rua Professor Roberto Reber até lá em cima na Unimed. E isso nós vamos fazer em seguida, o senhor vai ver que vai ficar impressionante de boa essa rua Professor Roberto Reber. Passou o primeiro ano, passou o primeiro mandato, o segundo mandato do prefeito Fioravante Batista Balim, entrou a atual administração e até hoje não foi mexido nada. E eu continuo passando dificuldades, tenho a empresa nos fundos, vocês viram ali os buracos, um monte de pedra. Quando acontece um vazamento de água que a Corsã vem fechar, eles deixam assim 1 mês, 2 meses, diz que é outra empresa que tem que vir fazer o serviço. E essa outra empresa, não sei quem é e nem quando vai vir. Viram mais ou menos em torno de 15, 20 dias que eles vieram a fechar esse vazamento de água que aconteceu. E cada vez fica pior, não vem fazer os complementos de obra que teriam que fazer. Conforme salienta o empresário, os impostos que paga são altos e ele pede um mínimo de atenção a uma reivindicação que não é de hoje. A gente não tem mais, trabalhar, pagar imposto, pagar água, pagar luz e não ter uma recompensa, isso é constrangedor. Eu acho que até seria uma questão de uma outra autoridade tomar providências com relação a isso. Eu vou depois entrar com o carro na garagem e sair para vocês darem uma olhada o problema que eu sinto agora aqui, já para entrar. Manobrar o carro, o problema que é. Se não tem cuidado, toda vez desmancha o carro. Esse é o pedido de socorro de um morador. Conforme já se alientou em outro veículo de comunicação da cidade, o empresário ijuiense já pensa em ir embora da cidade, devido ao descaso. Correto, eu disse e repito, se não corrigirem isso, eu vou colocar todo esse patrimônio aqui à venda e se eu conseguir realizar o que eu estou pensando, vou procurar talvez até outra cidade para morar, porque não é constrangedor o que a administração pública está fazendo conosco. Mas, por favor, é um pedido de socorro, mas ninguém atende, né? Ninguém atende, a gente tem que ficar de cabeça baixa, olhando as coisas acontecerem e o resto até nem vou falar porque, sei lá, deixa assim. A proposta do Congresso do novo refis e financiamento de dívidas junto à Receita Federal chama a atenção por permitir o perdão de até 99% dos débitos. O perdão desses é o que todo endividado sonha. Wagner está cheia de dívidas. Ela bem que tentou renegociá-las com o banco. Mas sempre alto, né? Como você não pode pagar, agora com meu pai internado, então mais ainda. A auxiliar de limpeza não conseguiu baixar os juros que incidem na dívida, algo que só costuma ocorrer com grandes devedores.
O Programa Especial de Regularização Tributária, conhecido como Refis, permite o perdão da maior parte da dívida e também de multas e juros cobrados de empresas e pessoas físicas pela Receita Federal. O próprio relator da proposta na Câmara, o deputado Nilton Cardoso Júnior, do PMDB, deve à União 51 milhões de reais. Ele fixou no texto o perdão de até 99% da dívida. Qualquer funcionário também gostaria de se reunir com um chefe e sair do encontro com um aumento de salário. No caso dos vereadores da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, foi isso que aconteceu. Os parlamentares aprovaram uma lei que permite ao prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores terem reajustes salariais anuais toda vez que os servidores públicos em cargos efetivos forem beneficiados com a medida. Atualmente, o prefeito de Mogi das Cruzes ganha por mês R$ 29.320 e os vereadores quase R$ 13 mil. Tem todo um aparato que eles precisam cumprir com a sua família, eles têm famílias que precisam desse dinheiro também. Permitir que esse dinheiro seja corroído pelo tempo não parece justo. Mas a Justiça Paulista suspendeu o reajuste aprovado em plenário pela Câmara e abriu uma ação direta de inconstitucionalidade questionando a lei municipal. A alegação é que os eleitos não são necessariamente servidores públicos. Alguns vereadores discordam. Se a Justiça está dizendo que não pode ser o mesmo a inflação seca, ele está abrindo uma porta ao Judiciário, que eu acho perigosa, para os vereadores legislarem quanto deverão ter de reajuste. É uma grande irresponsabilidade conceder esse tipo de aumento. Há dificuldades concretas, essas dificuldades concretas vão crescer diante da falta de consciência, da falta de autocontrole e das dificuldades ou imprecisões legais. Mais de 30 famílias ocupam sede do bairro Getúlio Vargas desde a noite de terça-feira. Um grupo de mais de 30 famílias ocupou a sede do bairro Getúlio Vargas na noite dessa terça-feira. Estava lá, daí eles foram cortar nossa luz lá, né? Tirar nossa luz, tá certo que nós não estamos fazendo coisa certa, mas a gente necessita de uma luz, né? E daí a gente reuniu o povo e viemos ficar aqui na sede, porque não tem condições de ficar lá sem luz, sem água, com criança, e tem pessoas idosas também, né? Daí a gente reuniu o povo e viemos para cá. E estamos aqui, mais de 30 famílias aqui na sede, e a gente vai ficar aqui até que seja resolvida alguma solução para nós, né? O grupo é o mesmo que ocupa um terreno da prefeitura no bairro Getúlio Vargas. Há mais de 1 ano e 6 meses que essas famílias aguardam por uma solução, pois não tem água, luz e, segundo Daniela, a situação é difícil, principalmente devido à presença de crianças e idosos. É que assim, ó, a gente está lá há 1 ano e 6 meses esperando que o prefeito resolva de legalizar os terrenos com as pessoas em cima. Só que ele quer que nós saia de lá e não tem para onde as pessoas ir, porque lá tem criança, tem idosos, eles não querem nem colocar uma torneira pública e nem botar uma luz para nós. Então, o que a gente faz? Água para tomar a gente busca na bica, e água para lavar roupa a gente busca no cemitério. Então, por isso, ontem às 7h30 da noite, nós decidimos vir para a sede, porque é um ponto, né, de referência da comunidade, e deles vão ter que vir aqui para negociar com nós, porque do jeito que está, não tem como ficar. A gente quer uma resposta do prefeito, porque eu acho assim, ó, como ele tem casa, como ele tem luz e água, a gente também precisa, né? Por isso a gente decidiu todos nós se reunir e vir ficar aqui na sede, até eles resolverem de legalizar para nós, de dar uma resposta, de fazer alguma coisa por nós. Eles pedem a atenção das autoridades. Vim negociar e quando alguém disser assim, ó, vocês podem voltar, nós vamos colocar uma torneira pública em cada esquina, que são 5 quadras, e vamos colocar um poste de luz, nem que seja, né? Porque tem criança lá embaixo, não tem como ficar com criança no escuro, né? Então nós resolvemos ficar aqui na sede, ter um apoio da comunidade e de muitas outras pessoas, então nós vamos ficar aqui até eles resolverem esse problema, né? Esse fato, né? As famílias recebem o apoio do Sindicato dos Caminhoneiros. Nada mais justo e estar solidário com uma causa tão nobre como esta, que é pela luta pela moradia. Não só a moradia, mas a luta por resistir, para conseguir, enfim, ter um pouco de dignidade. É ainda a escola, é ainda a saúde, é ainda
tudo que envolve o estar na habitação, ou ter um lugar para morar. E essas mais de 30 famílias que estão aí, estão na luta por isso. E é necessário que a gente se solidarize, como outros movimentos sociais que tem em campo afora, mas essa é uma luta por dignidade, é uma luta que cada cidadão que tem essa necessidade tem que ter o amparo de quem pode auxiliar. E nós estamos, enquanto sindicatos caminhoneiros, nesta luta porque recebemos a solidariedade desse povo há pouco no nosso movimento. Então precisa sensibilizar, e aí vai um recado para quem de fato, que é a administração municipal, porque a área é da administração municipal, existe uma regularização fundiária dentro do município que tem que tratar disso, que tem que resolver essa situação, porque isso faz parte do dever de quem está à frente do executivo, do próprio legislativo, que deve criar todas as condições para que se tenha, além da moradia, a infraestrutura necessária para esse povo que merece. Por não ter endereço, essas pessoas não conseguem atendimento nos postos de saúde. Eliane salienta como fez para conseguir consulta para o neto. E tem mais agente de saúde, que lá onde nós estamos, não vai agente de saúde, a gente não tem direito de consultar no postinho. Eu acho que isso é errado, né? Porque nós somos seres humanos também, igual aos outros. Por que nós não temos direito de consultar no postinho? Não, a gente não consegue, porque a gente vai lá no postinho e eles falam assim, ó, não, vocês não têm endereço. Aí nós não temos cadastro no postinho. A gente vai lá e eles têm que atender na marra, porque a gente faz, né? Como é que a gente vai deixar a criança... Até esses tempos meu neto deu uma convulsão, a gente foi lá, eles não queriam atender, daí eu fiz um escarcéu lá, eles atenderam, por causa disso. Eles pedem doação de fralda e leite para as crianças. A Ordem dos Advogados do Brasil entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, analise o pedido de impeachment contra o presidente Michel Temer, feito em maio pela entidade. O afastamento do presidente Michel Temer foi solicitado pela Ordem dos Advogados, um dia após a delação da JBS ser divulgada. Para a entidade, Michel Temer cometeu crime de responsabilidade e violou o decoro do cargo. Na ação protocolada hoje no Supremo Tribunal Federal, a OAB acusa o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de retardar a análise da denúncia e que a omissão caracteriza desvio de finalidade. Não é razoável que o presidente da Câmara dos Deputados demore 80 dias para um simples despacho de admissibilidade ou de indeferimento. Rodrigo Maia disse que não vai se manifestar sobre o pedido da OAB. Em junho, deputados da oposição também pediram ao Supremo que obrigasse Rodrigo Maia a analisar os 26 pedidos de impeachment contra Michel Temer pendentes na Câmara. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, é o relator desses pedidos. Até a próxima semana, ele deve apresentar a decisão. Pela Constituição, o responsável pela abertura de impeachment contra um presidente da República é o presidente da Câmara, mas é comum que muitos deles não sejam analisados. No governo Dilma Rousseff, a Câmara recebeu 68 pedidos de impeachment. O antecessor, Luiz Inácio Lula da Silva, foi alvo de 37 e Fernando Henrique Cardoso, 24. Assessores do presidente Michel Temer afirmam que ele está confiante de que o pedido de impeachment feito pela OAB será arquivado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que está em viagem oficial a Lima, no Peru. Na Câmara dos Deputados, o foco ainda é a reforma política, que deve ser votada na próxima terça-feira. Ainda não há consenso sobre os principais pontos. O fundo com dinheiro público para financiar as campanhas, inicialmente previsto para as próximas eleições, em 3 bilhões e 600 milhões de reais. E o sistema distritão. Para ser aprovada, a PEC precisa de 308 votos dos 513 deputados. Ter sucesso, riqueza, ser bem-sucedido, esse é o sonho da maioria das pessoas. Mas para muitos, não é uma meta fácil de alcançar. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o coaching comportamental e autor do livro Ouse Ser Grande, Dr. Maurício Souto, que é também cirurgião dentista. Doutor, primeiramente, então, ouse ser grande. Na verdade, o título por si já chama muita atenção e todo mundo quer ser grande, né, doutor? Seja bem-vindo e gostaria que o senhor contasse para nós o que o motivou a escrever este livro. Olá, Luana. É uma honra, um privilégio e uma alegria muito grande estar aqui nos estúdios da TV Ijuí, né? Com certeza é o sonho de todas as pessoas, né? Tendo em vista essa crise existencial que nós estamos vivendo no nosso país, né?
de realizarem sonhos e de serem grandes naquilo que elas se destinam a fazer. O livro ele surgiu, na verdade, de um desejo de ajudar outras pessoas a também realizarem sonhos. Inicialmente eu tinha a ideia de fazer um manual que servisse de orientação para os meus filhos, para que eles seguissem muitos daqueles passos que eu dei na minha vida que me tornaram na pessoa que eu sou hoje, né? E essa ideia foi crescendo, foi criando um corpo maior e surgiu então o livro Ouse Ser Grande, que tem realmente o propósito de ajudar outras pessoas a também atingirem os seus objetivos de vidas e realizarem os seus sonhos, como você comentou. Doutor, chama a atenção, na verdade, o senhor que é natural de Juí, coaching comportamental e cirurgião dentista. Então, para as pessoas que estão nos assistindo ou para quem olha esse livro, né, mas ele é doutor, ele é cirurgião dentista. Então, para muitos podem pensar, para ele é fácil falar como ser grande, como conquistar os sonhos. Então, acho que seria interessante o senhor contar brevemente para nós um pouco da sua trajetória. Como o senhor fez, né, para chegar até aqui? Foi fácil, doutor? Não, o caminho, Luana, o caminho do sucesso, de ser bem-sucedido, ele não é uma conquista fácil, né? E são decisões e atitudes que nós temos que tomar diariamente, né, ao longo da nossa vida. Eu sou natural aqui de Juí, né, me criei aqui no bairro próximo à Igreja dos Capuchinhos, brinquei muito no bairro São Geraldo, né? Tive uma infância bastante humilde, digamos assim, pobre, né? Com muitas dificuldades, e num determinado período meus pais resolveram também dar uma de empreendedor, justamente pensando nos seus filhos, e eles se mudaram daqui de Juí, foram morar numa cidade próxima aqui, Chiapeta, né? Passei a minha infância lá, também assim com muita dificuldade, mas eu fui educado e inspirado pela minha mãe. Ela sempre dizia, né, vocês precisam estudar, a educação pode mudar a vida das pessoas. E eu cresci com aquela mentalidade, né, com aquele pensamento, e Deus quis, né, que eu fosse convidado, então, para ir para o seminário. Eu fui a Santa Maria, em Vale Vêneto, fiz lá o ensino médio, cheguei a fazer um ano de filosofia e teologia em Santa Maria, e tomei uma outra importante decisão na minha vida, que foi sair, né? Porque eu sempre comento com as pessoas, nós recebemos um chamado muitas vezes, mas Deus tenta nos usar de uma forma um pouco diferente, né? E como eu acreditava muito na educação, eu tinha que tomar outra decisão. Eu resolvi sair, né, então, do seminário, e tinha mais uma decisão na minha vida muito importante. O que eu vou fazer agora, né? E surgiu a ideia de fazer odontologia. E como eu não tinha condições financeiras de bancar uma faculdade particular, eu só tinha uma opção, que era passar numa universidade federal. Então eu me debrucei sobre os livros, trabalhava durante o dia, né? Estudava durante a noite como autodidata, e felizmente eu fui aprovado no vestibular na Universidade Federal de Santa Maria. Terminado o curso, retornei, né? Comecei a trabalhar, abri o meu consultório, trabalhei 3 anos como funcionário de uma prefeitura, né? Como servidor municipal, como dentista. E surgiu um questionamento, né? Puxa vida, mas é isso mesmo que eu quero para a minha vida, né? É esse trabalho que eu quero realizar. E então, como eu sou fruto na crença na educação, né? Eu resolvi estudar. Então eu fui a São Paulo, fiz um curso de especialização e de mestrado, numa época em que as condições eram muito difíceis, né? Viajar de ônibus era um sonho, era praticamente impossível naquele momento. E para tu teres uma ideia, eu fui a São Paulo durante 5 anos, todas as semanas de ônibus, realizando um curso de especialização e um curso de mestrado. Nessas alturas, então, eu mesmo tinha que custear os meus estudos e as minhas despesas, né? Então, resumidamente, para as pessoas, eu digo assim, né? Acreditem nos seus sonhos, pois eu tive uma infância com muita dificuldade, consegui superá-las, não foi fácil, né? Muita vontade, muita determinação. E hoje eu sou reconhecido dentro da minha profissão, eu sou ortodontista, né, especialista em ortodontia, e sou um profissional reconhecido dentro da minha área. Então, que isso sirva de inspiração, aí surgiu, né, o desejo de escrever o livro, que outras pessoas, mesmo vivendo em condições de precariedade, elas têm condições de realizar os seus sonhos, seja ele qual for, mas vai depender das decisões e as atitudes que ela vai tomar ao longo da sua vida. E
como a sua trajetória, né, doutor? Nem sempre é fácil alcançar, na maioria das vezes, na verdade, não é. É muito difícil. Teve muitos momentos que a gente pensou assim, né, adotar um caminho mais fácil, né? Puxa vida, será que eu preciso fazer tudo isso, né? Eu tenho necessidade, mas tudo depende do sonho que nós temos, né? Eu tinha um sonho de constituir família, de dar conforto para mim mesmo, dar conforto para os meus filhos, para as pessoas que eu amo, né? Então, eu me sujeitei a fazer aquele sacrifício, porque infelizmente, Luana, muitas pessoas acham que as coisas acontecem assim de uma hora para outra, né? Esses dias até teve um cliente no consultório e ele me disse, ó Maurício, é bacana a tua clínica, né? Quem chega aqui acha que você ganhou isso aqui tudo pronto, mas eu sei toda a tua história, né? Todo o teu esforço, toda a dedicação para chegar nesse momento que você está agora. Doutor, antes de iniciarmos a entrevista, o senhor falaste sobre o método MS de reprogramação mental. Mesmo antes de conhecer, o senhor já utilizava esse método. Gostaria que explicasse aos nossos telespectadores no que consiste o método MS. Luana, o método MS, eu estou abordando este método de uma forma bem sucinta e muito clara nas minhas palestras, né, na palestra Seja o Mestre do Seu Destino. Ele está descrito no livro e assim como eu acredito que muitos profissionais bem-sucedidos, muitos empresários bem-sucedidos, né, muitos pais de famílias, mães, donas de casa, que são felizes e são realizadas, sem saber elas aplicam o método MS. Mas então são 5 fatores, né? 5 atitudes que nós temos que tomar, que nós temos que desenvolver para que nós possamos atingir os nossos objetivos de vida, para que nós possamos realizar qualquer sonho, seja ele qual for. Então é muito interessante e como eu li muito livro, eu sempre gostei muito dessa literatura de autoajuda, eu fui aplicando esse método, né? Conforme eu ia aplicando aqueles conhecimentos que eu adquiria nos livros, eu fui vendo que as coisas estavam dando certo. Aí eu digo, puxa, mas isso aqui eu tenho que sintetizar em alguns fatores, né? Porque senão é muito bacana você ir numa palestra, você vai num evento, as pessoas falam, você tem que fazer isso, tem que botar sua melhor roupa, tem que usar aquela taça de cristal que você tem guardado, que você ganhou há muitos anos, aquele sapato novo, que a gente deixa para usar às vezes em momentos especiais, e esse momento especial muitas vezes não chega, né? Então nós temos que aproveitar a vida no dia a dia, né? E então eu sintetizei nesse método MS que são 5 coisas que as pessoas precisam fazer. Então elas saem da palestra ou elas terminam de ler o livro, não, é isso que eu tenho que fazer para mudar a minha vida. Se eu estou insatisfeito no meu relacionamento, né? Se eu estou insatisfeito com os resultados que eu estou obtendo na minha profissão, se a minha empresa está passando por dificuldades, se eu estou passando por dificuldades financeiras, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que parar, sentar, analisar e seguir esses passos. Então o método, primeiro de tudo, né, seria a pessoa definir com clareza aquilo que ela quer. Ela tem que tomar uma decisão. Você viu que ao longo da minha vida eu fui tomando decisões, né? Eu citei algumas muito importantes, né? Então você tem que ter clareza, você tem que tomar aquela decisão. Aí você tem que fantasiar aquilo que você quer, você tem que imaginar, você tem que visualizar. Puxa vida, eu acredito que você, quando era universitária, você visualizou sendo uma jornalista de sucesso, né? Assim como eu também, quando eu iniciei a odontologia, eu já me imaginava sendo um profissional de sucesso, bem-sucedido. Então você tem que visualizar aquilo que você quer nos mínimos detalhes. Terceiro passo do método, você tem que estabelecer as metas. Como eu vou chegar lá? Então, como é a minha vida hoje, não interessa as condições que eu estou vivendo. A minha vida é um exemplo disso, é uma história de superação. Não interessa como eu estou vivendo hoje, se eu estou com dificuldade financeira. Então, eu visualizo aquilo aonde eu quero chegar e eu vou ter que estabelecer essas metas, né? Como eu vou fazer para chegar lá? Depois eu vou ter que ter atitude, vou ter que pagar o preço. Não existe nada gratuito, não existe o tal do almoço grátis que a gente diz, né? Então eu vou ter que tomar algumas atitudes, vou ter que fazer um curso, vou ter que fazer um livro, vou ter que fazer uma faculdade, vou ter que participar de um seminário, né? Vou ter que me dedicar no processo de aprendizagem, sempre estar aprendendo algo novo e tomar atitudes. E finalizo então o método nos 5 passos, né? Controlar a forma de pensar, né? Controlar as emoções, mudar a forma de pensar e eliminar crenças limitantes, porque eu também descobri, Luana, que na minha vida eu sou o resultado de muitas coisas que os meus pais falaram, né? Eu sou o resultado da educação que eu recebi dos meus pais, que eu recebi dos meus professores, e o mundo mudou. Então, muito daqueles conceitos, eles já estão ultrapassados. Então, para que a pessoa possa realizar o seu sonho, ela vai ter que deixar de lado aquelas crenças que a limitavam e adotar novos hábitos, né? Para que, então, assim, ela possa atingir os seus sonhos e realizar os seus objetivos de vida.
Doutor, a sua obra, né, Ouse Ser Grande, foi lançada na 24ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, né, que reúne, então, as principais livrarias, editoras e distribuidoras do país. Foi citado também pela Folha São Paulo, né, e a revista Você S.A. Esse livro, doutor, na sua trajetória, né, do pouco que o senhor contou para nós, né, não foi fácil, mas hoje, assim, tantas conquistas, né, tanto na sua área como dentista, mas também esse livro é a realização de um sonho. Não é fácil ter um lançamento em uma Bienal Internacional, ser citado pela Folha São Paulo, né, e ver o seu nome, né, nacionalmente. Como é isso, doutora? É um sonho realmente, assim, que se realizou? E é muito gratificante, Luna, só que tudo isso tem um preço, né? Alguns dias atrás, um amigo meu me perguntou: Maurício, você estava imaginando que tudo isso ia acontecer na tua vida? Porque, felizmente, né, com o lançamento do livro, a minha vida ela mudou, né? Então eu tenho que conciliar, eu ainda trabalho, né? Adoro a minha profissão, adoro os meus clientes, né? E com o livro, a minha vida ela mudou, porque surgiram convites para dar entrevistas, surgiram convites para dar palestras. E lançar o livro lá na Bienal, com certeza era um sonho, né? Porque eu vinha acalentando esse desejo de escrever um livro, Luana, já há muito tempo, tá? Aos 18 anos de idade eu escrevi um romance, não foi publicado. Eu sempre gostei de ler e de escrever, né? É um hobby que eu tenho, né? E então, ao dar corpo e dar forma para o livro, eu fui atrás de uma editora, né? E daí fiz o contrato, então, com uma editora que lançasse o livro na Bienal, porque o próprio nome diz, né? Ouse Ser Grande, né? Então, ali já começou a minha realização. E, posteriormente ao lançamento do livro, ele foi citado pelo jornal Folha de São Paulo, que é um jornal assim que eles têm uma coluna onde eles recebem centenas de livros semanalmente. E dentre esses livros, ele tem lá uma pessoa que faz a análise do livro, né? O que está escrito, a forma, a abordagem do livro. E ele destaca. E o meu livro, felizmente, foi destacado, né, pela Folha de São Paulo. Então, são 6 livros semanais. Então, foi um momento assim, de muita satisfação. E logo em seguida, ele foi citado também pela revista Você S.A., que é uma revista ligada mais a empreendedores, né? Então, assim, foi muito gratificante. E, com certeza, eu estou realizando um sonho. Mas o mais importante do que eu estar realizando um sonho é que eu estou ajudando muitas pessoas, Luana. E isso, assim, tem um valor imensurável, né? Eu tenho hoje, assim, relato e depoimentos no Facebook, inbox, mensagens por e-mail, por WhatsApp, de pessoas de outras partes do país que estão lendo o meu livro e ele tem ajudado elas a resolverem os seus problemas, né? Aqueles que nós já comentamos anteriormente. Então isso realmente é muito gratificante, sabe? Perceber que o livro está ajudando muitas pessoas. Doutor, palestras, né? São muitas palestras em todo o Brasil. E em Juí, então, dia 12 de setembro. Gostaria que o senhor convidasse, então, a comunidade juiense de toda a região para que participem. Justamente, nós recebemos um convite, né, para realizar uma palestra beneficente aqui na comunidade de Ijuí. Então, ela será realizada na SOGE, no próximo dia 12 de setembro, é uma terça-feira, às 19h30. Os recursos, né, arrecadados com a palestra serão destinados à APAI e à Casa AMA aqui de Ijuí. Então é muito importante a participação dos empresários, dos colaboradores, dos profissionais liberais neste evento, porque além de estarem tendo contato, né, com um pouco da minha história, com o que consta no livro, com o método MS de reprogramação mental, também estarão ajudando, né, a 2 entidades muito queridas aqui na nossa comunidade de Ijuí. Então fica o convite, né, dia 12 de setembro agora. Doutor, para finalizar a nossa entrevista, né, nós vivemos um momento muito difícil em todo o Brasil. São muitas pessoas que estão desempregadas, né? Realmente a crise existe, a gente não pode fugir disso. Então gostaria que o senhor falasse para aquelas pessoas que estão talvez até mesmo desistindo dos seus sonhos, doutor, talvez por uma falta de emprego, falta de oportunidade de conseguir seguir os estudos, estão realmente desanimadas, né, com toda a situação. Para essas pessoas, Luana, eu sempre digo assim, não desista do seu sonho. Por mais difícil que ele pareça, você tem que acreditar. Quando nós realmente temos um objetivo na nossa vida, nós temos que nos comportar como aquela pessoa que está apaixonada. É um exemplo muito prático e todo mundo já passou por essa experiência. Você dorme, você acorda pensando, né, naquela pessoa.
Então, quando você tem um sonho, você também deve alimentá-lo, né? Deve pensar nele todos os dias, em todos os momentos. O presidente americano, ele disse o seguinte, o Abraham Lincoln, uma frase que eu gosto muito, né? Que ele disse o seguinte: o campo da derrota não está cheio de homens que fracassaram, mas de pessoas que desistiram antes de vencer, né? Então eu deixo essa mensagem: não desista do seu sonho, corra atrás dele, invista, mesmo que seja difícil, uma hora ou outra ele vai acontecer, né? Mas você vai ter que pagar o preço, porque as coisas não vão acontecer de graça. Tudo tem um preço a ser pago, né? Com trabalho, com sacrifício e com esforço inteligente. O que é esse esforço inteligente, Luana? É você aprender a fazer algo novo todos os dias. Muitas vezes um empresário, né, puxa, as coisas estão difíceis, né, ou um profissional liberal, minha agenda não está repleta de clientes, né, mas o que você está fazendo? O que você fez nos últimos anos que te diferenciou das outras empresas, que te diferenciou dos outros profissionais, né? Isso vale também eu como pai, eu me analisar qual a relação que eu tenho com os meus filhos, ou uma mãe, qual a relação que eu tenho com os meus filhos? Meus filhos estão distantes, eu vejo muito, né, os pais reclamarem. O que você está fazendo de diferente para aproximá-los? Quais as atitudes que você está tomando? E isso vale também nos relacionamentos, né? Então, se você tem um sonho, seja ele qual for, não desista. Uma hora ele vai acontecer. Muito obrigada pela sua atenção, doutor. Imagina, eu que agradeço, Luana, né? E mais uma vez finalizando, dizendo para as pessoas de que o tempo está passando e que você tem que tomar a decisão hoje de mudar a sua vida, de ser uma pessoa melhor, de ser um profissional melhor, de ser um empresário mais bem-sucedido. Então não espere, tome a decisão hoje, né, de ser uma pessoa feliz porque vocês merecem, né? Essa foi a entrevista então com o autor do livro Ouse Ser Grande, Dr. Maurício Souto.